E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário vocês estão vendo isso. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, simples aqui, falando sobre como organizar a sua carteira e principalmente não cair em furada, pessoal. O que você precisa saber? Você obviamente precisa saber como montar sua carteira, né? Você tem que dar uma estudada básica, tá, pessoal? Também não precisa nada muito aprofundado, vocês podem conseguir pelo YouTube mesmo, conteúdos de canais assim já bem conhecidos como Neto Invest, o Top Ações, o pessoal assim que tem uma maior credibilidade. E se for para montar, não siga cegamente nenhum influencer. É mais para vocês pegarem a estrutura assim, aí olhar assim, quantos por cento ele investe em cada ação. Tipo assim, esse aqui investe em ações de commodities? Não. Por quê? E tentar entender o porquê de cada um fazer aquela escolha. E verificar qual é a escolha que você vai tomar a partir disso. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, né? Então eu entendo melhor da área de energia elétrica. Então eu vou estar optando por empresas de elétrica na maior porcentagem possível. Não comprar quando todo mundo fala que a bolsa é o paraíso. Quando a bolsa estiver subindo muito rápido, não comprem, gente. Vocês precisam ficar olhando, verificar se é isso mesmo. Não precisa ficar com pressa, até porque a bolsa não é para você ganhar dinheiro rápido. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro rápido na bolsa. Qualquer um que vender isso para você praticamente vai ser um golpe. Outra dica é não vender quando todo mundo estiver pregando caos. Tipo assim, todo mundo fala, a bolsa agora acabou. Não tem como mais a bolsa. A pandemia foi um grande exemplo. A bolsa pegou um fundo muito grande e se vocês pararem para analisar, ela nunca mais voltou para aquele fundo. E eu acho que a dica principal aqui é tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência é essencial para uma carteira. Não tem como você não ter uma reserva. Porque qualquer problema que você tiver, tipo perder o emprego, ainda mais quem é autônomo, fica em uma situação muito vulnerável e você vai acabar tendo que vender suas ações. A não ser que você já tenha um dinheiro tão grande na bolsa que os dividendos que eles vão meio que surgir já dê para compensar uma reserva de emergência. Tipo, se tu vive com R$ 1.000, por exemplo, de base, e a sua carteira já gera R$ 1.000 por mês, aí não é tão necessário ter uma reserva de emergência. Um detalhe importante é nunca desista e lembrar do motivo que você começou. Eu comecei bem jovem, né? Mas o problema é que eu comecei que nem todo mundo, comecei com a poupança, né? E de 2 anos pra cá que eu comecei a aportar na bolsa, vendo que realmente tenho melhores resultados do que na poupança. Uma dica aqui, pessoal, utilize uma carteira digital. Essa aí, para quem não conhece, é a do Investidor 10. A do Status Invest também é muito bom, mas para quem é iniciante, eu sugiro a do Investidor 10, porque ela é mais simplificada, tem menos coisas. Eu recomendo a utilizar uma planilha do Excel, para você vai fazendo alguns detalhezinhos, tipo, verificar projeções futuras de dividendo, se você está ganhando ou perdendo da bolsa e coisas do tipo, apesar de que essas carteiras já dão. E se você fizer a planilha, tente significá-la para não dar muito trabalho, tá? Também não faça uma coisa mirabolante, uma coisa de outro mundo, que ela pegue os dados automaticamente. Não precisa disso. Até porque, aqui no meu caso, essa carteira de investir em dividendos, eu não estou especulando nessa carteira em momento algum, então não quero saber nem de comprar e nem vender. Se você estiver para isso, então eu recomendo que você realmente pegue os dados automáticos, mas não recomendo, gente. Aqui temos a minha carteira de investimento, né? Como vocês podem ver, eu comecei muito errado mesmo. Infelizmente, eu segui ideias de alguns investidores logo no início, né? E acabei investindo em bombas aqui, como vocês podem ver. A Oi e a IRB. Mas assim, eu investi
já sabendo que isso aí não era uma boa coisa. Eu realmente já sabia que a Oi e a IRB não eram boas empresas, não como eram antes, né? E que provavelmente nunca vão ser. Como vocês podem ver, eu tenho apenas 4 fundos imobiliários. Esses aí eu comprei na primeira levada mesmo, tipo assim, eu montei uma carteira, infelizmente, como eu disse, não um monte baseado nos outros. No tempo, como eu acho que a maioria começou assistindo os vídeos do Primo Rico. E o que acontece? Eu acabei sendo meio que induzido a fazer uma carteira diversificada, que é uma coisa que eu não recomendo. Vocês têm que analisar bem a empresa de vocês e não jogar o dinheiro de vocês de qualquer forma. Sempre tem uma oportunidade na bolsa boa. Não precisa ter pressa, pode ir comprando aos poucos. Não necessariamente você precisa ter só uma carteira de dividendos, até porque eu não tenho só uma carteira de dividendos. Eu tenho uma carteira também de criptoativos. Mas assim, é bom você analisar, dar uma olhada nos detalhes. Não precisa ler aqueles relatórios muito chatos, né? Que a maioria também nem entende muito bem o que está acontecendo. Basta ter um YouTube de confiança para lhe explicar se aquilo é meio que certo ou errado. Eu realmente indico o Top Ações, é um canal muito bom. O cara faz uma análise muito boa. Apesar de que é bom você fazer sua própria análise, né? Em outros vídeos e assim sucessivamente. Aqui temos as porcentagens na carteira, tá? Como vocês podem ver, eu tenho uma grande porcentagem em AES Brasil, né? Como eu disse, eu sou do setor de elétrica, eu gosto mais desse tipo de empresa. Tenho muito também de setor financeiro aí, como o Banco do Brasil e Sambi, e Santander, apesar dos pesares, né, de hoje em dia. A Caixa também é uma posição relevante na minha carteira e eu tenho umas outras aí em porcentagem. Todos esses gráficos aqui foram feitos na planilha do Excel. Aqui minha carteira de criptoativos aqui. Eu gosto de determinar o preço em dólar, tá? O PM em dólar. E o preço médio também em reais, né? Até para eu ter uma noção de quanto eu tenho. Como vocês podem ver, eu tô perdendo feio, né? Apesar de que o Bitcoin no momento tá acima de 30 mil. E a minha maior posição também é em Bitcoin. Se vocês fizeram a carteira de criptoativos, que essa sim é uma carteira de especulação, eu recomendo vocês terem de 70% a 80% em Bitcoin. E talvez em Ethereum também. Pode ser dividido, porque eles são os criptoativos, como eu posso dizer, mais estáveis do mercado. E aqui é a minha carteira total. Hoje em dia eu tenho apenas 31 mil investido. Eu tenho o ETF do IVVB11, que eu comprei logo no início da carteira também, pensando nesse negócio de diversificação. O FIIs aí eu acho que eu tenho a aumentar a posição, né? Criptoativos eu acho que eu estou muito exposto. E minha carteira de ações eu queria manter mesmo 80%, 79% da carteira. E aqui, como eu falei para vocês, a gente pode, utilizando o Excel, fazer projeções. Ó, se vocês perceberem aí, ó, o meu investimento com relação ao aporte. Ó, eles já estão quase que meio que se igualando. Na verdade, esse mês de abril ele ultrapassou, ó, o patrimônio que eu tenho, né? Ele ultrapassou o tanto de dinheiro que eu coloquei, que é o aporte total. Isso aí é não considerando os dividendos, para vocês verem como o dividendo faz uma grande mudança na carteira. Esse aqui já é o considerando o investimento, né, o aporte total, né, menos o dividendo. Eu até coloquei investimento menos o dividendo, que seria o aporte do bolso, o que eu realmente tirei do bolso. E se vocês perceberem, eu estou num lucro de mais ou menos R$2.000, que é até um lucro bom. Nos primeiros anos da bolsa, realmente são muito difíceis. Por exemplo, teve muita queda aqui, apesar de tudo, eu estou acima do Ibov, tá? E eu só não estou mais acima porque eu comprei empresas meio que na loucura, logo no começo, né? Procurando a primeira bomba da bolsa. Só que eu acabei tomando um loss grande. Aqui, ó, os dividendos mensais, né?
Se vocês perceberem aí, eles estão aumentando aí frequentemente. Esses gráficos em laranja aqui são os dividendos mensais e o em cinza é o dividendo acumulado. No acumulado eu já tenho quase 1.600 com relação a esses 19 meses. E o maior valor que eu tive até hoje, na verdade ainda não caiu, né? Que vai ser em maio, eu vou ter em torno de R$270 recebendo. Vai ser meu dividendo recorde no caso. Aqui temos os dividendos trimestrais, né? Esse aqui é o que eu recomendo que vocês façam. Se vocês perceberem aqui, ó, a gente dá para perceber que ele está subindo todo o tempo, ao contrário do dividendo mensal. O dividendo mensal ele tem grandes oscilações porque as ações elas pagam seus dividendos e JCPs dependendo de como funciona a empresa. Nos trimestrais não, a gente já pode perceber mais uma linearidade. No primeiro trimestre de 2023 eu acabei tendo menos dinheiro do que no quarto trimestre de 2022, porque geralmente as empresas que eu tenho em carteira, elas lançam semestralmente, que seria no final do segundo trimestre e do quarto trimestre. Mas vocês perceberem aí, ó, tá subindo aqui. Agora no semestral a gente percebe que tá subindo até que bem. A gente começou aqui no início com apenas R$49 e a gente já tá, ó, em pouco tempo, já estamos com um lucro bem grande semestralmente, R$600, que dá em torno de R$100 por mês, uma média no caso. E os dividendos anuais aqui, né? Ano passado eu recebi 870, se eu não me engano, e esse ano aqui eu já estou recebendo R$600. E aqui são os valores que eu investi em janeiro, fevereiro, março e abril, que ainda tá contando, né? Ó, esse ano eu só investi, por enquanto, 3.294,24. E a minha meta é 19.067. Eu recomendo vocês criarem uma meta aqui, ó. Eu crio uma meta, tá? Eu reajusto conforme a inflação, pra meio que ela não corroer o meu aporte, a inflação. E os dividendos aqui, ó. Eu faço os dividendos aqui do lado para fazer a soma total. Aí temos as vendas de ações. Infelizmente, eu tive que me livrar de uma empresa que eu gostava muito, que era a EDP. Mas eu tinha uma pequena posição também. Eu tive um lucro de R$32 nessa operação. E aqui é bom para vocês fazerem simulações. Ó. Por exemplo, aqui eu vou mostrar umas simulações para vocês. Aqui, ó, temos uma defasagem total aqui que eu esqueci de explicar, tá, ó. Isso aqui é o quanto eu deveria aportar no próximo mês para isso aqui ficar igual a zero. Para, tipo assim, essa soma total dá igual ao aporte, mais os dividendos e mais os lucros. Aí meio que isso aqui vai zerar. Aqui como mostra desse lado, ó. Ó, se vocês pararem para analisar, eu preciso de 3.718 para meio que eu ficar no 0 a 0, para que o meu aporte real seja 1.588,95. Que é até a simulação que eu faço aqui, ó. Coloco aqui, ó, 3.753. Aí quando soma tudinho, ó, vai dar igual, ó, o aporte do salário, ó, vai dar 19.067,40, que vai dar o mesmo. Só que o aporte real, né, que é somando o dividendo mais o lucro, deu 19.933. Isso aqui é bom para vocês fazerem um comparativo de quanto de yield vocês ganharam também no semestre. Tranquilo? Aí tem a média de aporte aqui por mês. Ó, nesse mês fez 400. E assim sucessivamente. Aqui, ó, temos uma projeção já pro ano que vem de quanto mais ou menos eu vou receber. Esse aqui é só com as empresas que geram dividendos, tá? Então eu tirei Oi, tirei IRB. E a minha expectativa para receber ano que vem é de 2.118 reais no ano que vem, numa porcentagem de 8,2%.
Claro que isso aqui vai aumentar ou diminuir dependendo da quantidade de ações que eu tiver. Aqui eu também faço yield cost, né? Que é de acordo com o preço que eu tenho médio, preço médio na carteira. E aqui, ó, eu também gosto de declarar caso pessimista, o neutro e o otimista. Aqui eu diminuo 15% desse valor e no outro eu aumento 15%, que geralmente ele fica nessa média aí mesmo, para o outro ano. Então, o menor valor esperado é de 6,97, o valor neutro, que é o que a gente calculou, dá de 8,2, e o otimista tá dando em 9,43. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail e se inscreva no canal, tá, pessoal? Valeu!